E as nossas convidadas que vão abordar este tema que é urgente. Como eu também já ressaltei e já é de conhecimento, acho que de muitos de nós, as nossas competências humanas estão sendo cada vez mais exigidas, mas para que isso aconteça, precisamos estar bem. Precisamos saber como lidar com tudo que acontece ao nosso redor, em especial nos grandes centros, não é mesmo? Cuidando de quem faz acontecer. Saúde mental no mundo dos eventos. Como que está a saúde mental de vocês? Quem aqui faz algum tipo de trabalho terapêutico, busca por autoconhecimento e autodesenvolvimento, meditação, técnicas de respiração, consegue relaxar mediante a tudo isso que acontece, centrar os pensamentos da melhor forma possível? É um desafio, né? Nos dias de hoje. Por isso, nessa conversa, nós vamos ter a oportunidade de conhecer o resultado de uma pesquisa inédita sobre saúde mental na indústria de eventos, que foi realizada em parceria pelas nossas convidadas, já estão ali aparecendo os nomes nos telões, juntamente com o grupo Conecta Eventos. Vamos receber com muito carinho ela, que é fundadora e diretora da Flow School e Ateliê de Luz, Vilma Bolsoni, juntamente com a terapeuta do Ateliê de Luz, professora, palestrante, Isabel Ramos. Recebam as nossas palmas. Obrigada. Sejam Obrigada, muito bem-vindas. Arrasem aí, porque é um tema que exige cada vez mais. Um abraço também. Aqui. Obrigada. Pronto. Pessoal, bom dia, boa tarde. Nós vamos fazer essa palestra em dupla, eu e a Bel. Vai começar pela Bel, mas é a mesma palestra. É uma palestra só. Então, só para não ter interrupção no meio, a Bel me chama, ela vai começar e eu tomo daí para frente. Boa sorte, Bel. Bora lá? Gente, bom dia, porque a gente não almoçou ainda, né? Então, bom dia. Bom dia, eu sou Isabel. É um prazer estar aqui com vocês. Outro dia eu estava visitando um livro de Winnicott, e tem uma frase que eu adoro, que ele diz o seguinte: eu quero estar vivo quando eu morrer. E eu me aproprio e me inspiro dessa frase, dizendo que na minha vida, eu busco, eu desejo estar presente onde eu estiver. E eu gostaria de dizer para vocês que eu estou presente aqui hoje. Muito rapidamente, 2 agradecimentos breves. Vilma, honrada com o convite para participar dessa pesquisa. É sensacional estar do seu lado. Essa mulher é uma desbravadora de uma mata densa e fechada chamada saúde mental, né? E vem com muita galhardia e coragem, persistindo nessa seara, nessa estrada e sendo farol para muita gente. Obrigada. O meu segundo agradecimento breve é para vocês, porque outro dia eu tive contato com uma frase que dizia o seguinte: gratidão é a memória que a gente acessa a partir do coração. E eu fui buscar a minha coleção de memórias e eu me dei conta de que muitas das minhas memórias felizes tiveram por pano de fundo os eventos. E aí caiu a ficha. Falei, expressão entrega a idade, né, gente? Caiu a ficha. Mas eu me dei conta de que a maior parte delas era em evento e, portanto, existia uma indústria por trás. Existiam vocês por trás, proporcionando 2 elementos fundamentais: segurança e magia. E por isso eu digo a vocês que eu reconheço e agradeço. Indo direto ao ponto, ficou a mim confiada a primeira parte de dizer, né, de trazer para vocês os números de saúde mental. Afinal de contas, por que essa pauta tá popular? Se tornou, sob alguma medida, popular. E aí eu quero fazer 2 considerações para vocês antes da gente entrar na pesquisa. O primeiro ponto é que, em termos globais, eu não sei, vamos lá, 2022, Organização Internacional do Trabalho, OIT, e a OMS, Organização Mundial de Saúde, trouxeram algumas deliberações, e a partir dessas deliberações, versando especificamente sobre saúde mental no ambiente de trabalho, trouxeram
eram números que são realmente impactantes, que são da monta de algo em torno de 12 bilhões de dias de trabalho perdidos em função do acometimento de depressão e ansiedade. O que repercute, querendo ou não, em algo em torno de US$ 1 trilhão para a economia global. Isso aconteceu em 2022. Então, nós temos movimentos mundiais. É isso que eu quero trazer em termos de contexto para vocês. E aí, o que nós temos mais recentemente trazendo a contextualização Brasil? Falei mundo, falei globo, agora eu trago aqui Ministério da Previdência Social, notícias frescas dessas 2 últimas semanas. Por um recorte temporal da última década, o que eu fiz aqui? Está tudo ok para vocês? Tá, aqui para mim que ficou diferente. Num recorte temporal da última década, nós temos aí uma explosão no número de afastamentos por saúde mental no Brasil. Sendo que, em 2014, vejam, 221 mil. Agora, o que chamou a atenção é que 2023 para 2024, nós temos nada mais, nada menos do que um acréscimo de algo em torno de 70%, sendo bem precisa, 68% de aumento nesses números. Quando a gente vem para uma questão, para uma análise mais granular, que foca na questão de quais são os transtornos mais populares, nós temos a ansiedade e a depressão figurando como protagonistas nessa história. E aí, eu não sei se você sabe, a Vilma deve falar um pouco mais sobre isso também, mas o que nós temos? Infelizmente, nós estamos figurando na vitrine do mundo como o país mais ansioso. Fazendo mais um recorte aqui, por gênero, nós, mulheres, somos as mais afetadas. E vejam que, na perspectiva do gênero, há uma equiparidade em relação à idade média e ao tipo de transtorno. Então, isso é uma contextualização. E essa contextualização, ela está sendo trazida para vocês para que a gente compreenda os movimentos governamentais e até mesmo das grandes corporações por trás disso. E aí a gente tem a questão da NR1 e da Lei 14.831. Alguém aqui já ouviu falar de NR? Em casa, a piada interna foi que as minhas filhas viraram e falaram: mãe, NR é o acampamento. Eu falei: opa, vamos lá, vamos esclarecer então, gente, até para que fique claro para vocês que a norma regulamentadora, ela não é nenhum movimento recente, ela não é nenhuma questão político-partidária ou do governo atual. Eu não sei se vocês sabem, mas as normas regulamentadoras, elas são uma disposição complementar à CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Salvo engano, uma das primeiras data de 1978. Então, não é uma coisa de agora, né? Mas por que ela ficou conhecida, mais conhecida agora? E aí, se me permitam, vamos lá, o que é a NR? É uma regulamentação, né, uma norma que tem por objetivo regulamentar e trazer informações sobre os aspectos obrigatórios afetos à saúde e à segurança do trabalhador. E por que ficou famosa agora? Por que essa pauta está sondando aí, está rondando, querendo ou não, e tirando muita gente da zona de conforto? Porque, querendo ou não, em 2024 foi o ano D, né? Tanto para a NR1 quanto para a empresa promotora de saúde mental. Ambas tiveram essas movimentações ano passado. Mas por quê? Porque foi incluído em 2024, NR1 é de 2022, mas em 2024 foi incluído o que foi considerado um avanço, a terminologia psicossocial. Portanto, a gestão de risco psicossocial, ela foi equiparada aos outros fatores de risco, físico, químico e biológicos mais conhecidos. Então, esse é o nosso contexto. E aí, qual é o burburinho da vez? Poxa, ela já ia estar em vigor agora, maio de 2025. Então, entre idas e vindas do legislativo e o movimento classista, obviamente, enfim, de empregador e de empregados, enfim, o Diário Oficial da semana passada publicou que, fiquem tranquilos, a lei vai estar em pleno vigor apenas a partir de maio de 2026. Poxa, Isabel, mas até outro dia estava dizendo que ela ia estar em vigor agora e que só os autos de infração é que não poderiam ser lavrados agora, que seriam ano que vem. Não, mudou tudo, o Diário Oficial da semana passada, então a notícia é fresca. Por fim, a questão da empresa promotora de saúde mental.
Né? Lembrando, tem muita gente vendendo isso, tá? Por favor, fiquem atentos com alguns movimentos do mercado. A lei, sim, está em plena vigência, mas ela ainda não ganhou a regulamentação. Ah, eu quero ser uma empresa promotora de saúde mental. Ok, aguarda a regulamentação que ainda não foi publicada. Por fim, nós temos a nossa pesquisa, que aconteceu em abril deste ano, trazendo uma radiografia dos respondentes. Por favor, quem está aqui que respondeu a pesquisa? Olha, vamos lá. Tem mais gente ali atrás. Muito agradecida. Vocês são peça fundamental para essa nossa exploração. A constatação do perfil geral dos respondentes dessa pesquisa é de que a maior parte são as mulheres. 76,8%. Né? A função principal, a gente constata que são pessoas no cargos de liderança. E uma coisa que talvez para vocês não seja muita novidade, né, que é o fato de que vocês têm uma alta fidelização no segmento. Né? Vejam isso, 45% há mais de 20 anos e 32,9% a partir de 11 anos no segmento. Isso me chama um pouco a atenção, eu que trabalho com gestão de negócios, eu falo, poxa, uma taxa, né, de novos entrantes relativamente baixa. Quais são as barreiras de entrada desse setor? Hashtag fica a dica, vamos pensar sobre isso. A pesquisa, ela buscou explorar, né, obviamente que o foco maior foi a questão da saúde mental. Como vocês estão? Como vocês estão se percebendo? E, nesse sentido, uma das primeiras abordagens, em termos de indicadores mais relevantes, foram os principais fatores de estresse. Vieram vários, mas nós buscamos ranquear os 10 principais. E aqui me permitam ler, dada a relevância disso aqui. Em primeiro lugar, mudanças inesperadas. Isso faz sentido para vocês, gente? Mudança inesperada, isso acontece em evento? Olha só. Prazo apertado, falha de comunicação, demanda excessiva de trabalho. Orçamento mal dimensionado, horários irregulares, problemas com fornecedores, instabilidade, estressores de ordem pessoal e, por fim, assédio moral ou sexual. Cada um desses mereceria uma palestra à parte, né, Vi? Nós poderíamos discorrer sobre cada um deles, abrindo e destrinchando com a importância que cada um desses fatores merece. Mas, se me permitem, rapidamente, até em função do nosso tempo aqui, se nós focarmos, inicialmente, nos 3 primeiros colocados, mudança, prazo apertado e falha de comunicação, faz sentido para vocês que mudança inesperada e prazo apertado, querendo ou não, poderia estar dentro do guarda-chuva da comunicação? Peraí, mudança inesperada, eu que tenho o meu pezinho lá no direito, eu falo, peraí, mudança inesperada, cadê o contrato? Em algum momento, vocês trouxeram, quem respondeu a pesquisa trouxe a questão da fragilidade contratual, as estruturas jurídicas e a necessidade de profissionalização. Né? Eu penso, poxa, um contrato tem um objeto contratual, o escopo. Se o escopo não foi definido, peraí, vamos pensar nisso. Né? Inevitavelmente, um escopo que não é definido ou um contrato que não tenha as devidas seguranças em relação às mudanças do seu objeto, vai afetar o prazo. Né? Então, a gente acaba entendendo que a comunicação, né, chovendo no molhado aqui, me perdoe se eu estiver sendo óbvia, mas, como diria Mário Sérgio Cortella, às vezes o óbvio tem que ser dito. Né? A comunicação, a habilidade de comunicação interpessoal, o processo negocial precisa ser trazido com mais atenção. O assédio, vou já cair aqui para o 10º, porque o assédio ele foi trazido em vários aspectos da pesquisa, mas logo mais eu vou destrinchar sobre essa pauta. Quando perguntamos a vocês, né, você já enfrentou algum dos seguintes problemas relacionados ao trabalho? Nós temos 6 marcadores. E vejam a irritabilidade de vocês como está. Ansiedade. Insônia, esgotamento, sensação de desrespeito e humilhação, que conecta lá com o assédio, depressão. E aí, se me permitem, porque eu faço parte dessa turma que está num processo de engatinhar em relação à alfabetização emocional, né, essa psicoeducação, eu faço um apontamento aqui para vocês no seguinte sentido. Irritabilidade e insônia são sintomas. E poderiam estar dentro de ansiedade e esgotamento claramente.
Quando eu falo de sintoma, eu me lembro de um médico canadense que tem um livro chamado O Mito do Normal, Gabor Maté. E ele diz o seguinte: a cura não é necessariamente a supressão de sintoma, mas é, antes, contudo, a compreensão da raiz das nossas dores. Hashtag fica a dica. Você sente que o trabalho na área de eventos já impactou sua saúde física? Uau, gente, como assim? 80,5%? Olha, eu acho que vocês foram modestos. Para mim, isso tinha que estar mais alto, hein? Não sei, não. Você sente que há suporte suficiente no setor para cuidar da saúde mental dos profissionais? Não, 82,9%. E o que chama atenção? Para as pessoas que perceberam em algum momento, não, eu acredito que sim. Vejam, a empresa possui iniciativa voltada para a saúde e bem-estar. Contudo, nem sempre conseguimos acompanhar a agenda, dadas as demandas de trabalho. Então, para os poucos que perceberam haver algum tipo de movimento, existe a constatação de que não houve uma elaboração e a implementação de uma estratégia que viabilizasse ao colaborador usufruir desse tipo de benefício. Olha como a gente ainda está, de fato, como eu disse, engatinhando. Quais estratégias você utiliza para lidar com o estresse no trabalho? Gosto bastante desse slide, fiquei nele um tempo. Hobbies, tempo com amigos e família, exercício físico, terapia, apoio psicológico, tratamento médico, mindfulness e uso de substâncias. Eu não sei se vocês sabem, mas Harvard é uma das instituições que tem a pesquisa mais longeva versando sobre felicidade e bem-estar. Salvo engano, ela está entrando na sua oitava década. Ó, trava-língua. E um dos apontamentos dessa pesquisa, que já vai lá para quase 80 anos, é de que relacionamentos saudáveis, relacionamentos são um dos marcadores de maior influência para o nosso espaço, para a nossa construção de bem-estar. Exercício físico, poxa, não fomos feitos para ficar parados, né? Eu costumo dizer que a atividade física ela permite que a gente acione o sistema imunológico, né? Bata um papo com ele e a gente produz todos aqueles tão famosos hormônios da felicidade, de dopamina, a irisina, a serotonina, enfim. Então, fantástico, seria uma outra palestra falar de atividade física aqui e dos hormônios que a gente consegue produzir para trazer relaxamento e bem-estar. Terapia e apoio psicológico. Eu costumo dizer que a terapia, ao menos na minha experiência, ela me permite não só uma busca por autoconhecimento, mas também e principalmente não transferir para as pessoas, seja do meu relacionamento pessoal, seja profissional, o que não é deles. Eu não saio derramando os meus traumas ou as minhas inquietudes em cima dos outros. Mas também e principalmente, eu dou conta de um espaço de uma construção de maturidade para dar limite. Quando, eventualmente, eu estou ali esgotada no espaço de trabalho com um projeto, falo, espera aí, deu, né? Tratamento médico. Poxa, ainda que não tenha sido por uma questão de uma proatividade no autocuidado, só de você estar se observando, né, todos esses indicadores mostram para nós que, de alguma forma, vocês já não estão indiferentes aos sintomas de vocês. Por fim, meditação é aquela ideia de que a gente precisa desconstruir, isso é um estigma desnecessário, de que meditação ou mindfulness é o monge no alto da montanha. Né? Vindo para cá, eu estava agora fazendo um exercício de respiração, de coerência cardíaca, mentalizando o coração, focando, e isso por si só já é um diferencial, se você der conta de fazer 3, 4 vezes no seu dia. E, por fim, o uso de substâncias. E aí eu me lembro de uma frase do Nietzsche que diz o seguinte: quanto de verdade somos capazes de suportar? Isso me faz pensar que, de alguma forma, a gente chegou num nível de sofrimento e de dor que nós estamos buscando nos anestesiar. E aqui não cabe julgamento, cada um no seu espaço, mas o ponto é, até quando? Quando abordados, quais iniciativas sua empresa ou clientes oferecem para promover o bem-estar? Observem que nenhuma
tem uma abordagem bem importante. A percepção de que ninguém está fazendo nada é grande. Por outro lado, eu quero apontar aqui a questão da flexibilidade do horário pela perspectiva da autonomia, porque alguns estudos têm mostrado o quanto a flexibilidade do horário nos traz, a partir da autonomia, a possibilidade de equilibrarmos vida pessoal e vida laboral. Por fim, quando a gente pergunta para vocês, se você pudesse mudar algo no setor para reduzir o nível de estresse e, portanto, aumentar o seu bem-estar, o que seria? Eu falei, gente, olha isso, sobrecarga de trabalho de novo, prazo e letramento do cliente. Estamos voltando para o que foi dito lá no início. Né? Temos aí uma percepção clara de que não estamos dando conta. E acreditem, algumas pesquisas têm mostrado também que, muitas das vezes, vocês que estão no front, nós que estamos no front do trabalho, não necessariamente a gente se magoa, fica chateado, né? Porque tem muito trabalho para fazer, não. Mas é porque, na maioria das vezes, nós não ganhamos, não vem com a demanda todo um arcabouço de recursos para que a gente possa lidar com aquele volume excessivo de trabalho. Isso é um ponto. Né? E, inevitavelmente, impacta o prazo, como nós já tínhamos conversado. E aqui me permitam dar uma ênfase breve aqui no letramento do cliente, porque ela está bem amplo, e isso, na pesquisa, ela veio com frases e palavras como desrespeito, por parte dos clientes, humilhação, assédio moral e sexual. E aí eu gostaria de apontar o seguinte, não é uma condicionante, mas é muito importante lembrar que o assédio moral ele é porta de entrada para o assédio sexual, independentemente do gênero, mas prioritariamente o feminino. Né? Lembre-se, não é condicionante, mas o que acontece? O assédio moral, ele nos vulnerabiliza, ele nos fragiliza e nos tornamos presa fácil. Aqui, já seguindo para o final dessa parte, a gente buscou puxar a língua de vocês nessa etapa da pesquisa, né? E perguntamos, qual é a sua opinião? Do que é considerado tabu falar no setor? Lembrando, estigma, preconceito, e foi trazido, né, novamente. Falar que eu tenho depressão, falar que eu tenho ansiedade, falar que, de alguma forma, eu sofri algum tipo de assédio. Vejam isso, gente, demonstrar cansaço. Olha essa frase. Admitir a sobrecarga é sinal de fraqueza. Romantização da produtividade. Para quem não conhece, Bill Churran, Sociedade do Cansaço, vale muito a leitura. Né? E aqui vale um apontamento no seguinte sentido. Na medida em que eu percebo que eu não posso falar disso, eu vou interiorizando. Eu não compartilho com as pessoas e, quiçá, busco ajuda. Né? E o efeito inevitável e consequente, na maioria das vezes, é o isolamento. Ainda numa fase mais exploratória com vocês, puxando a língua, gostaria de compartilhar algum relato ou experiência sobre saúde, né, desde que você esteja no setor, e aí as doenças física-psíquicas, novamente a ocorrência da questão do assédio, a normalização da urgência. E vejam a frase, estou esgotada e não me sentindo capaz de continuar. Gente, essa frase a gente bota lá naquela caixinha do burnout. Né? E para nós, né, Vi, doença física, para nós e para muitos cientistas da atualidade, quando o corpo fala, é porque o psicológico já foi atingido. De agora em diante, você, minha linda, obrigada. Segue lá. Pessoal, vocês viram que a situação, eu diria que é crítica na área de eventos, porque vocês são maestros de grandes orquestras e não tem como vocês não sofrerem o impacto direto. Mas não é a mente que adoece, é um sistema que aprisiona a mente na insensatez. Nós vivemos numa sociedade adoecida, a forma como nós vivemos é doentia, e é difícil a gente perceber a insensatez do que a gente vive. Então, por isso que eventos como esse, agradeço o Sérgio pela visão de promover isso,
ele traz a nossa visão para fora da água para a gente enxergar o que está acontecendo. Nós nunca estivemos tão conectados e nunca nos sentimos tão sós. Nós nunca vivemos tanto e nunca estivemos tão doentes. As pessoas conseguem produzir e funcionar e postar, mas a maioria delas não sabem o que sentem, por que fazem, e nem o que querem, e nem quem são. Então, gente, um pouco dessa palestra, minha e da Bel, é para mostrar para vocês a gente conseguir explorar as causas estruturais do adoecimento humano. E o que ainda pode ser feito para curar o ser humano. Como eu falei, nós vivemos numa sociedade doente, impulsionada pela competitividade, estruturada sobre valores vazios e ameaçada por todos os lados. A Bel trouxe números muito importantes, e eu vou passar muito rápido, que é um número absurdo. 86% dos brasileiros sofrem de algum tipo de transtorno mental. Olha a amostra que nós temos aqui. Então, muitos de nós estamos doentes. O Brasil ocupou o pódio do número 1 em ansiedade. O país do carnaval, do Roxy, das festas, do acolhimento, do calor, é o primeiro em ansiedade do mundo. E o primeiro da América Latina em depressão, tristeza, povo brasileiro. Uma pesquisa da McKinsey em todos os continentes comprova que o burnout, que é o esgotamento, é o fim do estresse, quando queima o fósforo, ele é um movimento crescente no mundo todo. Ou seja, é global. Se a gente pegar 72%, se pegar o recorte de profissionais, pessoas que trabalham como vocês, 72% sofrem de estresse. E desses, 1/3 chega ao esgotamento, ao burnout. E se nós fizermos um recorte de quais desses são executivos, metade dos executivos brasileiros sofrem de ansiedade, estresse e depressão. E metade deles nem imagina que tem a doença, que estão numa patologia. E o que a Bel falou, 65% não fala sobre isso porque o estigma e o tabu falam mais alto. Então, gente, os transtornos mentais, eles explodiram, como eu falei, no mundo todo. O que antes era um assunto tratado a 4 paredes, era um assunto de intimidade, ele se tornou público. O que era exceção se tornou regra. Então, nós estamos numa sociedade estressada, ansiosa, patológica, e a gente vai tocando e vai conseguindo se divertir e achando que a gente é feliz, mas tem uma parte nossa que não funciona. Como a Bel mostrou, irritação, medo, insegurança, pânico. Então, se nós pensarmos de uma maneira mais ampla, sairmos um pouco do setor de eventos, que claro que esse setor ele é impactado pelas razões que impactam o mundo todo. Ele tem as especificidades, mas tem razões globais. Quais são as causas estruturais do declínio mental da humanidade? E eu vou passar aqui para vocês. Pressão por produtividade. A capacidade da pessoa é medida pela condição dela ter velocidade, conseguir gerar resultados, produzir alta performance e entregar. Nós vivemos numa sociedade que venera performance e rejeita o ócio.
E isso é completamente incompatível com a saúde mental. Segunda causa, isolamento social. Existe um paradoxo da conectividade. Como eu falei, nós estamos completamente conectados por redes sociais, por internet, por celular, pelos tablets. E nunca estivemos tão só. Um filósofo polonês, o Bauman, ele criou um termo chamado sociedade líquida, que significa uma sociedade estruturada com laços que se desfazem rapidamente. Principalmente os jovens estão vivendo essa experiência da liquidez nos relacionamentos. Então, os relacionamentos, eles são mantidos, eles são criados com muita velocidade e em abundância. Mas eles são mantidos enquanto faz bem, enquanto não exige esforço, profundidade e presença. Assim que isso é cobrado, o relacionamento é abandonado. Então, essa substituição por laços que são superficiais, não sei se vocês viram recentemente uma onda dos bebês reborns. Mas, gente, pode parecer um pouco excêntrico, um pouco modismo, mas ele reflete a gravidade de uma situação de solidão. A transferência da maternidade e do afeto para um boneco realista mostra o quanto a solidão, a fragmentação afetiva está dominando uma sociedade, ou está sendo escalada em valores que todo mundo já ouviu falar. O terceiro ponto seria a dependência das redes. As redes, elas alimentam o vício em dopamina. Como a Bel falou, nós vivemos numa sociedade dopaminérgica. Ela não só alimenta o vício em dopamina, como ela condiciona o cérebro humano a ciclos de recompensa rápida, o que também é completamente incompatível com o estado de centramento, de presença, de autoconhecimento. Pessoal, eu estou vindo agora da Aldeia da Serra, do distrito Itaqui, que eu sou uma das professoras da Singularity, que apresenta o que tem de mais moderno em tecnologia do mundo para grandes executivos e decision makers de tecnologia. E são as mesmas razões que nós estamos vendo aqui. Eu faço justamente essa parte. Ativação de tecnologias internas para compensar a insensatez da gente mergulhar em tecnologias e não conseguir lidar com elas na velocidade com que elas surgem. Então, a dependência das redes, como ela compara vidas, e ela gera baixa autoestima, gera uma série de problemas que também dariam outra palestra, elas vão viciando e vão arrebatando nossos jovens e também adultos. Então, assim, só tem uma saída, pessoal, é a gente se fortalecer de dentro para fora, a gente saber quem é. As crises globais. Ah, mas isso está longe. Não. Nós somos parte do todo. Tudo que acontece nesse mundão afeta diretamente o campo, que afeta diretamente cada um de nós. Guerras. Guerras não devastam só territórios. As guerras, elas tiram a esperança na humanidade. Elas destroem a fé, destroem o senso psíquico de segurança das pessoas. E quando começa a criar conflito, se são conflitos locais,
né, quem está longe ainda fica bem. Mas quando pegam grandes potências, como os Estados Unidos, China, as pessoas ficam com medo. Isso está lá no fundo do nosso inconsciente. É algo que não nos dá a tranquilidade de criar filhos, de ter uma vida. A gente esquece momentaneamente, mas está lá, pulsando. As mudanças climáticas também são fatores que, principalmente os mais jovens, eles falam assim, como confiar no futuro se o planeta dá sinais de colapso? Então, ele afeta, sim, a mente, a saúde mental, o senso de segurança. O êxodo populacional, que são grandes mudanças de massas de pessoas pelo mundo, mudanças forçadas, elas rompem raízes, histórias. Os refugiados, eles ficam sem identidade, desconectados da sua própria linhagem. Olha o estrago que isso faz. E as massas de refugiados se movem cada vez com mais intensidade. A pandemia também, ela deixou traumas em todos nós. Então, o mínimo sinal de uma possível pandemia ou uma possível nova doença ativa o que antes não ativava. Depois da Covid-19, ativa diretamente o nosso medo, será? Então, são fatores globais, mas que também pesam sobre a nossa saúde mental. A aceleração tecnológica, que eu falei aqui, a velocidade com que a tecnologia modifica e inova é muito superior à capacidade, à velocidade que nós temos de acompanhar essas mudanças, conhecer e integrar essas novas possibilidades. Existe, lógico que isso afeta direto arquétipos muito antigos do nosso medo de obsolescência. Então, existe, sim, um medo da irrelevância humana diante do crescimento da inteligência artificial. Não só postos de trabalhos que estão sendo tomados, mas isso está por trás, está latente. O que será dos nossos filhos? As universidades, a perda de interesse dos jovens em fazer uma faculdade. Então, os temas são complexos, mas eles estão montando essa rede que não para de crescer, de deterioração da nossa saúde mental. Mais um ponto, a redução da consciência, a lógica. Desde o iluminismo, que foi quando a razão varreu o planeta, e foi ótimo, porque superstição foram derrubadas, aumentamos a longevidade, a medicina, as ciências floresceram, mas também nós nos desconectamos de muitas coisas importantes. A espiritualidade virou religião, ou misticismo. A intuição virou uma coisa supersticiosa. As emoções foram comparadas à fraqueza, ou mimimi. Os saberes ancestrais tidos como primitivos, obsoletos. A natureza relegado a um provedor para nos servir, e não como a mãe de onde todos nós viemos. O invisível foi simplesmente negado como inexistente. E isso vai abrindo um buraco dentro de todos nós. E isso contribui inexoravelmente com a decadência da nossa qualidade mental. E, por último, entre os fatores estruturais, você viu que eles são bem amplos, está a desconexão de si mesmo.
falta autoconhecimento, falta se alinhar com os sentidos, se questionar por quê e para que eu faço uma coisa que eu não gosto. Então, na verdade, essa desconexão, ela leva a um estado deprimido, ou, como a Isabel mostrou, estimulado por substâncias, para você conseguir se conectar a um propósito. E vem a medicalização para suprimir sintomas. Então, dá-lhe medicamentos, né, estimulantes, antidepressivos, remédio para dormir, remédio para acordar. Então, tem todo um entorpecimento de uma cultura que é alimentada pelo avanço tecnológico. E, olha, eu vim da área de tecnologia, foi aí que eu conheci o Sérgio, trabalhei com o setor de vocês há muito tempo atrás, e sou amante da tecnologia, mas acompanho de perto danos em nossa consciência. E não pela tecnologia em si, mas porque as pessoas elas estão deixando a maior riqueza que elas têm. Gente, nós estamos muito perto da singularidade tecnológica. É um suposto evento onde as máquinas conhecem mais do que os seres humanos. Estamos muito perto. Tudo indica que, nesses próximos anos, os computadores e robôs serão mais inteligentes que nós. Mas nada indica que eles serão mais conscientes do que nós. Então, assim, nós precisamos voltar os nossos esforços para ampliar nossa consciência, nossa percepção, questionamento, sentido, e não ir na correnteza. E aí, a transformação coletiva não é possível sem a travessia interior individual. É um trabalho de todos nós. Os desafios que nós vamos enfrentar nos próximos anos, já estamos enfrentando e eles vão se agravar, eles não são simplesmente técnicos, políticos, econômicos, não. Eles são existenciais. E aí, eu vou mostrar 10 caminhos para a regeneração da saúde mental, que, lógico, a gente tem muito pouco tempo aqui, eu tenho menos de 10 minutos para concluir. E no seu tempo, algumas coisas são possíveis, algumas coisas talvez sejam mais difíceis, mas eu e a Bel, nós temos certeza que a nossa missão aqui é plantar uma sementinha dentro de cada um de vocês. Primeiro, investir em autoconhecimento, que é a base de toda a saúde psíquica. A pergunta mais importante que você pode fazer na sua vida é: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Se conectar com algum sentido. Existem muitas formas de se autoconhecer. E uma delas é você parar em silêncio por alguns minutos. Eu nem gosto de falar em mindfulness ou meditação, porque tem pessoas que têm preconceito. Falam, isso não é para mim. Chame de um encontro consigo mesmo. 10 minutos por dia. Põe um post-it na porta em meditação. E simplesmente deixe os pensamentos passarem sem se apegar a eles. Começa a deixar florescer o que você é por dentro. O segundo são práticas de autorregulação. São práticas que sustentam esses estados de segurança, de clareza. O que é prática de autorregulação? Enraizamento, por exemplo, presença. Quando consciência corporal, quando pisar, levantar de manhã da cama, põe os pés no chão. Perceba que começou um novo dia. Não liga o piloto automático, desliga. Olha como que está o tempo.
como que está o seu corpo, dá uma alongada. A consciência do seu corpo. A respiração. Respiração é incrível. Ela tem um poder, você entra em estados diferentes. Eu tive o ano passado numa missão na África, em Benin, um dos países mais pobres do mundo. E eu fui com os médicos, e o meu trabalho era sustentar os médicos para eles não colapsarem. E depois, porque a areia do deserto do Saara, que é muito perto, ela deixa tudo pintado de alaranjado. E você pode olhar para o sol sem cegar, sem ofuscar, porque ele fica com uma névoa. Então, aos poucos, você vai perdendo clareza. A gente ficou lá 20 dias, aos poucos você vai perdendo clareza, porque você não vê nada muito claro. Tudo é pintado de laranja. E quando chegava umas 10 da manhã, os médicos estavam exaustos, cansados, irritados. E aí eu levava todo mundo para qualquer lugar. Às vezes era o galpão, às vezes era num quintal de uma igreja. E às vezes era numa escola, né? E aí eu fazia uma respiração chamada respiração do fogo, para trazer vida fluindo de novo, para dar clareza na mente. Então, assim, só em respirações, tem respiração para tudo. Para você dormir, para você acordar. Mas as pessoas tomam remédio, porque é mais fácil, né? Então, assim, buscar práticas de autorregulação. Meditação, grounding, enraizamento, presença, respiração, movimentos, visualização, colocar consciência, né? Então, as práticas são super importantes. Educação emocional e relacional, desde cedo. Ensinar os nossos pequenos a lidarem com emoções, com as relações. Fundamental para que eles não sejam ensinados apenas pelas redes sociais. Conectar com algo maior, seja a espiritualidade, não dogmática, não religiosa, né? Simplesmente de conhecimento, querer saber quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou. São perguntas que, quando elas começam a aparecer na nossa vida, não mudam, não saem mais. Te levam a uma expansão de consciência. Se conectar com a natureza, né? Como eu falei, não ver a natureza como recurso, e sim como sendo maior e como nós sendo parte dela. Tempo para si. Gente, tem muitas pausas que são muito estratégicas. Por exemplo, a cada hora de trabalho, computador, telefone, WhatsApp, e-mail, larga celular, caneta, levanta e faz 2 minutos de desconexão. Ah, mas aí eu vou perder a linha de raciocínio. Não, você vai ganhar a linha de raciocínio muito mais precisa. Descansa 2 minutos. Vai na janela, vai olhar o tempo, a cada hora, 1 hora de trabalho. E fazer coisas que você gosta. O que você gosta? Conversar com os amigos? Tocar violão? Mexer nas plantas? Esse tempo tem que estar na sua agenda. Essas são as pérolas que vão te defender de um adoecimento mental. Porque, diferente de uma gripe, de uma doença autoimune, de uma outra patologia qualquer, o adoecimento mental é lento e silencioso. Sexto, redes de apoio. Isso que a gente está fazendo aqui é uma rede de apoio. Buscar vínculos seguros, relações verdadeiras, com presença, conversar. Comunidade é medicina. A importância dos fóruns, das rodas de conversa, das redes, é muito importante. Porque senão você acha que é só você. Você se compara com as redes, se acha diferente, se acha menos, todo mundo é melhor. Então, não, procurar se conectar com o que é verdade. Cuidar de quem cuida, os cuidadores. Quem são os cuidadores? Pais,
professores, médicos, terapeutas, enfermeiros, educadores em geral, né? Todo mundo que cuida de pessoas. Então, o burnout, quando ele afeta o cuidador, ele estremece a cadeia toda. Então, nós precisamos sustentar aqueles que sustentam os outros. Voltar um pouco para a natureza e para o natural. Procurar se alimentar com alimentos que nasceram, cresceram em algum lugar, e não com aqueles que foram criados e produzidos numa linha de produção de uma indústria. Bom, eu não preciso nem falar, né? O sol, o verde, todas as bênçãos da natureza, que elas são curativas. No Japão, eles receitam um banho de floresta, caminhadas como remédio mesmo. E se conectar com ciclos naturais, a hora de dormir, a hora de acordar, estimula o nosso ciclo circadiano, regula. Trabalhar líderes, grandes empresas. Os líderes, não basta eles serem muito bons nas suas áreas de liderança. Eles têm que ser muito bons em pessoas. O adoecimento de pessoas está roubando muitos talentos. Então, esses líderes, eles precisam reconhecer, eles precisam ter habilidade de inteligência emocional, de skills superiores para lidar com pessoas. Formação ética, empática, formação humana. Não basta ter talento naquilo que eles sabem fazer. E, por último, a reintegração da consciência com o que é verdadeiro. Recuperar, eu chamo de inteireza. É você, sim, a gente está num mundo material, que é mensurável, que é replicável, que é matéria, mas existe um mundo muito além de nós, que faz parte da nossa integridade física, psíquica. Então, a gente precisa se reconectar, precisa perceber o entorno, perceber quem somos, perceber o que está acontecendo. Isso que eu falo, é se conectar com a sua essência. A gente não tem mais tempo, mas existem técnicas de coerência cardíaca, técnicas são meditações guiadas que te levam para estados de reconexão com você mesmo. E é isso que vai estruturar o eixo, que vai te possibilitar navegar por esse mundo em ebulição, esse mundo em transformação acelerada. Ninguém pode negar que as coisas estão acontecendo muito rápidas. É um absurdo. Eu recebi hoje de alunos, eu nem sei se é verdade, mas pela fonte que eu vi é verdade. Acharam um submarino, não sei se foi submarino ou navio, que tem 10 mil anos de idade, estava escondido. 10 mil anos, reescreve toda a história da humanidade, da evolução, de onde a gente veio, sobre coisas que já existiam. Então, assim, tudo que vai abalar, tudo que pode abalar como a nossa mente foi estruturada, pode nos adoecer. O único jeito é a gente se estruturar de dentro para fora. Então, queridos, é isso. Eu e a Bel aqui, a gente agradece, vem aqui, Bel, a atenção de vocês. A gente adoraria responder perguntas, mas eu acho que não tem tempo, né, Lu? Infelizmente, não. Poxa vida. Faz igual o Jô, gente. Ah, porque foi sensacional. Aplausos. Mas olha só. Vilma, Isabel, vocês foram, assim, essenciais. Essa pesquisa, como, né, já bem indicou, precisamos dessa atenção. Estamos numa plateia, pelo que me consta aqui, no olhar majoritariamente feminina. Então, se isso diz respeito a nós, mulheres, vamos dar as mãos umas às outras, vamos nos cuidar, e obviamente aos homens também, pois geralmente a gente se adoece para cuidar de vocês.